Olá! Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Nós estamos chegando nesta noite à sexta mensagem, quando temos estudado a respeito de algumas categorias de pecados os quais muitas das vezes tão de perto nos rodeia e têm atrapalhado a nossa intimidade com Deus. E nesta noite nós vamos analisar a sexta categoria de pecados, que vamos chamar de pecados de omissão. De acordo com o dicionário, omissão é a falta de ação no cumprimento de um dever. Omissão é a falta de ação no cumprimento de um dever. Omissão é deixar de fazer aquilo que havia uma ordem para ser feito. Tiago, irmão do Senhor Jesus, no livro que leva seu nome, no capítulo 4, assim afirmou: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago está falando a respeito do pecado de omissão. Aquele que sabe que deve fazer o certo, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, ele comete pecado. Irmãos, Deus, em sua santa lei, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Ele tanto nos proíbe de fazer certas coisas, como também nos ordena a fazermos algumas outras coisas. Então, com Deus é assim. Ele nos diz assim: não faça isso. E semana passada nós olhamos para os pecados de ação. São pecados que cometemos quando nós fazemos aquilo que Deus disse que não poderia ser feito. Mas, por outro lado, Deus também diz: faça isso. E quando nós não fazemos, nós estamos cometendo um pecado de omissão. Agora, veja bem, a omissão é o pecado que temos mais facilidade para cometer e mais dificuldade para reconhecer. Por isso, a omissão tem sido um tipo de pecado frequentemente oculto e ignorado aos nossos olhos. A gente, por vezes, passa por despercebido e não vemos o quanto temos pecado, pecados de omissão. Nesta noite, nós vamos observar alguns exemplos desse tipo de pecado. E o primeiro exemplo de pecado de omissão que nós veremos é o pecado de descuido com a vida espiritual. Há uma história na Bíblia muito conhecida, é a história de Jesus, Marta e Maria, que está registrada lá em Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Jesus estava fazendo uma visita àquela família, lá em Betânia. Guarda então aí Betânia, para não perder-se na gincana bíblica em algum momento de algum retiro. Jesus está em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, e de repente a Bíblia nos diz que Maria estava ouvindo Jesus, os seus ensinos, talvez num cômodo da casa, enquanto Marta estava ocupada com os seus afazeres. E a Bíblia nos diz que houve um momento em que Marta é tomada por um estresse. Estudamos hoje pela manhã sobre o estresse na EBD. Marta, tomada por um estresse, ela chega para Jesus e diz: Senhor, a minha irmã é muito folgada. Estou eu ali na cozinha preparando uma galinha para o senhor comer daqui a pouquinho, preparando algumas batatas fritas, algumas coisas assim, e a minha irmã está deixando eu sozinha nesse negócio. Manda que a minha irmã Maria largue de ser folgada e venha me ajudar. Aí, no verso 41, o Senhor dá uma resposta para Marta, dizendo: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós conhecemos essa história.
Marta estava ocupada e preocupada com a vida apenas no plano físico. E por isso Jesus a repreendeu duramente sobre o pecado do descuido com a vida espiritual. Irmãos, vida espiritual é a nossa relação transcendente com Deus. Alguém um dia perguntou para Jesus qual era o maior de todos os mandamentos. Você lembra qual foi a resposta que Jesus deu? Jesus disse assim, Marcos 12:30, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte, o mais importante na vida é termos um relacionamento de amor com Deus, num plano que transcende, que vai além da vida física. E nós chamamos isso de vida espiritual. O mais importante, Jesus estava dizendo para Marta, o mais importante do que essa vida física que apenas nós a vemos, talvez, com os próprios olhos, e podemos apalpar o corpo físico que temos, a matéria que enxergamos, Jesus estava dizendo, mais importante que isso é a vida espiritual, é a vida com Deus, é o relacionamento com Deus. Entretanto, da mesma forma que a nossa vida física exige certos cuidados, a vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, ele também requer muito cuidado. E nós não podemos omitir esse cuidado que devemos ter para com a nossa vida espiritual. Quantas vezes, meus irmãos, nós pecamos no descuido de nossa vida espiritual? Para a gente entender melhor como podemos estar cometendo este tipo de pecado, eu queria que você observasse comigo para a gente traçar aí uma relação que há entre o corpo e o espírito e o corpo. Cuidado do corpo versus cuidado do espírito. É óbvio que devemos sim cuidar do nosso corpo físico. A palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 6,19, que o nosso corpo é o quê do Espírito Santo? É o templo, é a habitação do Espírito Santo. E nós devemos sim cuidar desse corpo físico. De certa forma, eu creio que somos bem zelosos no cuidado de nosso corpo. Eu creio que somos. Eu diria que todo cuidado com o corpo é sempre bem-vindo. Calcula-se que a gente gaste por dia, em média, 2 horas e meia nos cuidados básicos do nosso corpo, tais quais alimentação, beber água, fazer higiene pessoal, menos dormir, que também faz parte de cuidados para com o corpo. Mas calcula-se que a gente gaste aí mais ou menos 2 horas e meia por dia cuidando do nosso corpo, o que é absolutamente correto e necessário. É verdade que talvez pudéssemos cuidar melhor, sim. Mas a maioria de nós, eu creio que faz ao menos o básico. E nós estamos aí vivos, estamos aí com uma saúde, talvez pudéssemos ter uma saúde melhor, mas a gente faz o básico e temos cuidados para com o nosso corpo físico. Agora, eu queria, nesse momento, dizer também o seguinte: todo excesso de cuidado com o corpo, ele pode se tornar pecado. Por quê? Já já a gente vai conseguir entender isso. Irmãos, existe hoje, no mundo que nós vivemos, uma pressão social exagerada quanto ao cuidado com o corpo físico. Nós estamos vivendo num tempo de uma certa ditadura do corpo ideal. Aliás, há uma verdadeira paranoia nesse sentido. Nunca em toda a história da humanidade
se investiu e gastou tanto para se manter uma boa forma física como em nossos dias. Os psicólogos têm chamado isso de cultura da idolatria do corpo. De acordo com pesquisas, 32% dos homens e 55% das mulheres que frequentam a academia são escravos dessa cultura. A psicologia tem classificado os que se tornam escravos desta cultura, da idolatria ao corpo, como viciados ou doentes psicóticos. Eu pergunto, o que dizer da paranoia que se tornou a beleza estética? As mulheres não vão gostar, mas eu vou ter que falar. Meus irmãos, o padrão de beleza hoje ditado em nossa sociedade é simplesmente fora da realidade. Um psiquiatra chamado Tak Kordas, que estuda a obsessão feminina pela beleza há 20 anos, ele afirmou que as mulheres nunca gastaram tanto com a aparência. E de acordo com algumas pesquisas, hoje gasta-se no Brasil, no mercado de cosméticos, perfumaria e higiene, mais do que o que se gasta com arroz e feijão. Nada menos do que 21,6 bilhões por ano. Gastamos mais em torno da beleza do que em torno da alimentação física. Também, mais de 700 mil cirurgias plásticas são feitas no Brasil todo ano. 9 em cada 10 mulheres perguntadas, elas querem mudar algum aspecto de sua aparência. E 62% se acham feia diante das fotos de Photoshop das celebridades. Engraçado que até o final do século XX, usava-se desodorante, colônia, perfume e até algum hidratante, sabe para quê? Para eliminar CC. Para uma questão de bom convívio social. Viramos o século e no início desse século XXI chegou a paranoia. A obrigação de ter axilas bonitas. Qual o sentido disso? De acordo com uma pesquisa britânica, as mulheres gastam tempo, de fato, significativo em beleza. E uma mulher que viva mais ou menos 70 anos, chegou-se à conclusão de que ela terá gasto de tempo para depilar pernas 72 dias, para arrumar cabelo 294 dias, removendo maquiagem 52 dias, passando hidratante 44 dias, fazendo as sobrancelhas 30 dias, pintando as unhas 20 dias, um total de 512 dias, ou seja, viveu 70 anos, 1 ano mais 147 dias foi em torno da beleza. Acho que tem gente que gasta mais que isso. Se você vive obcecado por boa forma e por beleza física, seja você homem ou mulher, eu tenho uma palavra de Deus para te dar nesta noite, amém? E a palavra é esta: pesando 50 ou 150 quilos, com rugas ou sem rugas, querendo ou não, um dia seu coração vai parar de bater. E quando esse dia chegar, uns 4 dias depois, ninguém vai conseguir ficar perto de você. E não tem perfume, não tem hidratante, não tem colônia que dê jeito. E em 3 meses, aí sim, você vai ter o corpinho slim, fitness dos sonhos, 0% de gordura, talvez pesando coisa de 12 a 15 quilos. Pergunte para a pessoa do seu lado, você quer isso para você? Eclesiastes 12, verso 7, diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. É isso mesmo, vaidade, vaidade. E depois que ela vai, já era. Um escritor francês do século XIX, chamado Honoré de Balzac, ele escreveu assim: deve-se deixar a vaidade aos que não têm outra coisa para exibir. Eu queria te lembrar que Jesus disse certa vez uma história, e ele narrou nessa história a prestação de conta
de alguém ao final de sua vida. E naquela história contada por Jesus, a pergunta que foi feita a um certo homem foi essa: louco, esta noite pedirão a tua alma. O texto não diz que pedirão o teu corpo, pedirão a tua alma. É a sua alma, não o seu corpo, que possui valor eterno. Pastor, é pecado cuidar da boa forma física? Claro que não. Pastor, é pecado cuidar da boa aparência? Cuidar da beleza? Claro que não. Sabe onde está o pecado? Está na inversão dos valores. Quando talvez sem perceber, nós vivemos acreditando que somos um corpo e temos um espírito. Há um grande equívoco nisso. Nós pensamos assim: eu sou esse aqui, eu tenho um espírito. Errado. Absolutamente errado. Eu sou um espírito e eu tenho esse corpo. Se nós mudarmos a nossa ótica de ver a vida humana, nós vamos, de fato, acertar muito mais. Não se engane, nós somos um espírito e nós temos um corpo. Sim, é importante cuidar tanto do físico quanto do espírito, mas a Bíblia diz que nós precisamos cuidar melhor do espírito do que do físico. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, Paulo pergunta, ou melhor dizendo, ele diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, a vida espiritual, bem cuidada, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Diante de tudo que a gente ouviu até agora, eu faço algumas perguntas para que nós possamos refletir como nós temos cuidado de nossa vida espiritual. Você caminha ou faz academia ou pratica exercício todo dia ou algumas vezes na semana? Se você faz isso, você está correto, você está certo. Agora a pergunta que vem logo depois disso é: você cuida da sua vida espiritual, pelo menos na mesma proporção? Você se dedica para cuidar de seu espírito da mesma forma que você se dedica no cuidado com o seu corpo físico? Você fica em oração e lendo a Bíblia a mesma quantidade de tempo que você fica diante do espelho, na manicure e no salão de beleza? A autora de um livro, Poder da Esposa que Ora, que também escreveu um outro, Poder do Esposo que Ora, Storm Smart, ela disse: devido à demanda de trabalho e à pressão social pela beleza estética, a mulher e o homem de hoje têm sacrificado a sua vida de oração. O pecado de descuido com a vida espiritual é um pecado de omissão. Observe comigo ainda, pensando sobre a nossa vida espiritual, fome e sede física versus fome e sede espiritual. A fome e a sede física é o aviso da necessidade de cuidar do corpo físico. Quando o nosso estômago dá aquela roncada, é um sinal que está nos dando de que devemos cuidar do físico. Quando dá aquela secura na boca e a gente tem aquela sede, como agora, por exemplo, é um sinal de que o corpo está precisando ser cuidado. Nós gastamos cerca de 1h30 por dia saciando a nossa fome e a nossa sede, todos os dias, comendo, bebendo água. Apesar de que tem gente que come mais, leva bem mais tempo que isso. Tem gente que come uma vez só por dia, de manhã até de noite. De igual modo, nós também temos fome e sede em nossa vida espiritual. E o que é a fome espiritual? Em nossa vida de relacionamento com Deus. A nossa fome espiritual é a nossa necessidade espiritual de alimentarmos a nossa alma com a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus disse:
Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O maior apetite dos filhos de Deus não é material, mas é espiritual. Meus irmãos, o quanto nós temos diariamente fome da palavra de Deus. O quanto nós procuramos nos fartar da palavra de Deus. Será que temos alimentado a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus na mesma frequência que alimentamos o corpo? Será que a gente gasta pelo menos o mesmo tempo que a gente gasta com boquinha nervosa? Será que a gente gasta também em leitura da palavra de Deus? John Piper, esse pastor batista norte-americano, disse: temos beliscado por longo tempo na mesa do mundo e nossa alma está abarrotada de pequenas coisas e não há lugar para o prato principal. Muitos crentes nos dias de hoje têm sofrido de anemia espiritual por falta da palavra. São crentes que estão recebendo, quem sabe, apenas uma refeição por semana. Recebem apenas a refeição que é servida aqui no culto, durante o momento da pregação da palavra. Pessoas que vão para casa e colocam a sua Bíblia em algum lugar e nunca mais a manuseiam até o próximo domingo. Pessoas que a têm talvez no celular, em aplicativos, mas que se envolvem com um monte de outros aplicativos e joguinhos. Mas a Bíblia mesmo fica lá, qualquer hora dessa, o Android comunica ou algum outro aplicativo de limpeza diz assim: esse aqui você pode descartar que você não está usando, né? Tem 15 dias que você não acessa. Fome espiritual é a nossa necessidade de alimentarmos a nossa alma com a palavra de Deus. Sede espiritual é a nossa necessidade espiritual de saciar a nossa alma conversando com Deus por meio da oração. Fome tem a ver com a palavra. Sede tem a ver com oração. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Meus irmãos, quantas vezes nós pecamos nos descuidando na oração? E como diz o poeta: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós precisamos saciar a nossa alma diariamente em oração na presença de Deus. A oração, ela funciona tanto como um calmante para as inquietações de nossa alma, quanto também um energético para todo o desânimo que a nossa alma possa se abater. Assim como o nosso corpo precisa de água, a nossa alma precisa de oração. Assim como a água é responsável pela purificação das impurezas do nosso corpo, a oração é o elemento necessário para a nossa santificação. Se você está comprometido com santidade, é impossível não estar comprometido com oração. Eu falo de oração com tempo significativo, investindo tempo em conversa com Deus. Tragicamente, muitos crentes hoje têm orado em gotas, coisa de 2 ou 3 minutos, quando dá. Pessoas que não conseguem ficar pelo menos 30 minutos diante de Deus em oração, saciando a sua alma na presença de Deus. Quem faz isso é como achar suficiente tomar 10 ml de água por dia. Você vai morrer. Se você não saciar a sua sede espiritual em oração diariamente, em conversa com Deus, em intimidade com Deus no quarto, na varanda, onde você separar um tempo para estar a sós com Deus, você vai morrer espiritualmente. Quando descuidamos de nossa vida de oração, este é um pecado de omissão. Isso adoece nosso espírito.
Romanos 12, verso 11, Paulo disse: não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito. É um pecado de omissão, não cuidar da nossa vida espiritual. Por um outro lado, meus irmãos, quando nós cuidamos de nossa vida espiritual, a vida no plano físico, ela é profundamente impactada e duas coisas acontecem. Nós vivemos no corpo físico uma vida integral para a glória de Deus e nós somos uma bênção para as pessoas à nossa volta, as pessoas que estão perto de nós. Quando nós cuidamos de nossa vida espiritual, nós temos saúde em nossos relacionamentos, porque quando cuidamos de nossa vida espiritual, nós produzimos amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, domínio próprio. Quando a gente cuida da nossa vida espiritual, a gente chega em casa e a esposa recebe dizendo: agora vem chegando a paciência, vem chegando a alegria. Ou o contrário, a esposa vem chegando e os filhos dizem: oba, está chegando a paciência, está chegando a alegria em nossa casa, está chegando a amabilidade, a bondade em pessoa. Quem cuida da vida espiritual é bênção na vida dos outros que estão ao seu redor. Como é quando você chega em casa? O que as pessoas dizem? Está chegando estressado? Está chegando nervosinho? Está chegando o amargurado? Está chegando o carrancudo, o ignorante? Está chegando aquele que veio montado num cavalo, foi embora o príncipe, ficou agora só o cavalo? Quem é que está chegando? Quando a gente cuida da nossa vida espiritual, a gente consegue ser uma bênção para as pessoas à nossa volta. 1 de Pedro 3,3, isso aqui foi dado às mulheres, mas isso serve aos homens. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com o espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Eu vou parafrasear isso aqui para os homens. O que vos torna fortes e saudáveis não é os seus músculos, não é, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Olha, o mundo está assim de gente, esteticamente falando, beleza pura, mas um interior todo descuidado, um interior estragado, podre. Gente que cuida do físico, homens e mulheres, mas que não cuidam da beleza interior, não cuidam da sua vida espiritual. Por dentro só tem amargura, rispidez, impaciência, raiva, ignorância. Marta, irmã de Maria, era alguém que estava muito preocupada com a vida física, mas não se preocupou com a vida espiritual. Foi por isso que o Senhor Jesus a repreendeu, porque ela estava cometendo um pecado de omissão, perdendo a oportunidade única de estar cuidando do relacionamento dela com Jesus, em conversa, em intimidade com o Senhor Jesus. Um outro exemplo de pecado de omissão é o pecado de negligência dos dons espirituais. Pecado de negligência dos dons espirituais. Efésios capítulo 4, verso 8. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Deus deu dons espirituais a cada crente para serem usados no corpo de Cristo, que é a igreja. Todo crente tem ao menos um dom. Ninguém tem o dom do canto. Tem gente que diz que tem o dom do canto. Deixa eu aqui no canto, né? Não vou fazer nada. Ninguém tem esse dom. Esse dom não existe.
Meus irmãos, Deus não nos salvou para a gente ficar sentado assistindo a vida passar. Nós fomos salvos para servir. Uma das desculpas mais comuns de se ouvir entre os crentes é: eu não sei qual é o meu dom espiritual. Você já ouviu alguém falar isso? Eu ouço muita gente dizendo isso. Quem não sabe qual é o seu dom espiritual é porque, na verdade, ainda não quis saber. Pastor, como assim? Se você perguntar seriamente a Deus: Deus, qual é o meu dom? Eu estou absolutamente certo que Deus vai te mostrar. Se você perguntar, Deus vai te mostrar. Com certeza vai. Se você não sabe, é porque você ainda não perguntou para Ele. Certo dia, Jesus contou uma história para ilustrar como as pessoas são boas em dar desculpas para não aceitar o chamado de Deus. Uma primeira pessoa disse: comprei uma propriedade e estou ocupado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e também estou ocupado. E o terceiro disse: eu me casei e estou ocupado também. Os 3 usaram uma riqueza, o outro o trabalho e o outro a família, dizendo o seguinte: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Veja bem, quando nós falamos eu não tenho tempo para servir, nós estamos dizendo que as pessoas que Deus usa são as pessoas desocupadas. E via de regra, Deus nunca chamou ninguém para fazer trabalho algum que estivesse desocupado debaixo de uma árvore conversando fiado. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Noé era um homem do campo, Abraão da mesma forma, Moisés cuidava do rebanho de seu sogro Jetro, Gideão malhava trigo, Davi apacentava as ovelhas de seu pai Jessé, Amós era o quê? Boiadeiro. Pedro, Tiago e João, pescadores. Paulo, fabricante de tendas. Será que temos dado alguma desculpa para negligenciarmos o dom que Deus tem nos dado? O apóstolo Paulo recomendou ao jovem pastor Timóteo, 1 Timóteo 4,14, não negligencies o dom que há em ti, porque é um pecado de omissão. Eu pergunto para você responder para si mesmo: você está sempre buscando maneiras de servir? Você se sente confortável em estar sendo sempre servido? Você tem feito algum trabalho no reino de Deus? O trabalho que você tem feito com total diligência? Ao invés de perguntar o que esta igreja pode fazer por mim, você tem perguntado o que eu posso fazer por esta igreja? Nós estamos por iniciar um ministério de visitação aqui em nossa igreja. Uma equipe, um grupo que queira trabalhar visitando pessoas. Pessoas que estejam dispostas a separar pelo menos um dia por semana, uma noite, quem sabe, para junto com outros irmãos fazer visitas a pessoas enfermas, visitas a novos convertidos. Você estaria disposto a topar uma parada dessa? Para abençoar a vida de alguém, para chegar à casa de alguém, dizendo: eu vim aqui para orar com você e mais algumas outras pessoas. Um ministério de visitação, um grupo de visitas, algo que nós já tivemos algum tempo atrás em funcionamento e que tanto abençoou a vida de tantas pessoas. Se você deseja participar de um grupo assim, um grupo que semanalmente vai ter um dia para sair de sua casa, deixar de ver novela, deixar de ver Jornal Nacional, sair do WhatsApp, para poder ir à casa de alguém, para poder levar uma palavra de conforto e fazer uma oração. Se você deseja participar de um movimento assim, procure a irmã Ana Cláudia Araújo e dê o seu nome a ela. E nós vamos nos preparar para isso, nós vamos nos aprimorar, vamos estudar um pouco sobre isso, como fazer isso da melhor maneira que pudermos, para a gente realizar esse ministério
Meus irmãos, é triste, mas é verdade dizer que 20% dos membros das igrejas fazem o trabalho e sustentam financeiramente a obra, enquanto 80% só desfruta. É essa proporção mesmo. E em qual porcentagem você está? Está entre os 20% que está trabalhando ao ponto do Senhor Jesus dizer: rogai ao Senhor da seara que envie obreiro para a seara, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Você está entre os 20% ou está entre os 80%? Sai, que dificuldade para conseguir alguém para colocar junto com esse homem para cuidar dos nossos embaixadores. Sai está conosco 4, quase 5 anos, e ele quase que todo ano ele começa falando: pastor, pelo amor de Deus, arruma alguém para me dar uma força, para eu cuidar desses meninos. Irmãos, quantas outras áreas há mais que a gente precisa se envolver e precisa fazer alguma coisa? Quantos dons e talentos às vezes estão enterrados? Um dia Deus colocou uma jovem chamada Esther, uma jovem judia, dentro do palácio do rei Assuero, para ser esposa daquele rei. Por causa da maldade de um homem chamado Amã, havia um plano para exterminar com todos os judeus da terra naquele tempo. Por causa da maldade de um homem chamado Amã, os judeus poderiam ter sido extintos da terra. E quando falamos em judeus, falamos do povo escolhido por Deus, a nação santa. Mardoqueu, tio de Esther, um dia ele foi pedir à sua sobrinha que intercedesse ao seu esposo, ao rei Assuero, para que não deixasse que aquela maldade acontecesse, aquele extermínio. E as palavras de Mardoqueu para Esther foi essa: se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à corte do rei? Quem sabe não foi para este momento? Irmãos, comigo ou semigo, a obra de Deus continuará sendo feita. Com você ou sem você, a obra de Deus nunca vai parar. Sabe por quê? Porque quando Deus criou todas as coisas, nem eu e nem você estávamos lá, e ainda bem que não estávamos, porque senão a gente tinha dado algum pitaco. Mas Deus nos dá dons e a oportunidade hoje de trabalharmos para Ele. Eu vou mandar mais um outro apelo agora. Nós temos em nossa igreja uma comissão de transporte. Precisa de motoristas que possam transportar irmãos de algum grupo ou de algum ministério para fazer isso ou fazer aquilo. Irmãos, que dificuldade é para conseguir motorista? E quantos motoristas nós temos? Que dificuldade para conseguir alguém para fazer uma viagem daqui a ali, talvez no Havaí, no meio de semana, para fazer um culto no lar de alguém? Que dificuldade para conseguir um motorista para ir ao Aré levar os meninos, dar 1 ou 2 ou 3 viagens quando eles tiverem eventos por lá? Está na hora de a gente ser despertado de nossa sonolência de dons espirituais. Deus vai fazer a obra dele, com você ou sem você. Mas Deus nos dá a mim e a você a oportunidade de trabalharmos para Ele. Se omitirmos, a obra de Deus continuará, mas nós teremos perdido a grande oportunidade de sermos um servo dedicado e fiel, que não enterrou os dons que Deus nos deu em nossa geração. Pecado de omissão, negligência dos dons espirituais. Como é que você está usando o seu dom? Talvez você esteja pensando assim: eu nem sei qual dom eu tenho. Você já perguntou para Deus? Se você perguntar, eu tenho certeza que Ele vai te mostrar e vai te responder. Outro exemplo de pecado de omissão é o pecado de não cumprir a grande missão. Jesus não chamou a gente apenas para vir a Ele, mas Ele também nos chamou para a gente ir por Ele. A missão deixada por Jesus aos seus discípulos, ela foi tão importante que Ele repetiu ela 5 vezes nos 5 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João.
Mateus 28:19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 1:8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A missão de Jesus na terra é hoje a nossa missão, pois nós somos corpo dele. Qual era a missão de Jesus? Ele disse lá na casa de Zaqueu, quando as pessoas o criticaram por ele ter entrado na casa de um homem tão pecador, ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E alguns fariseus ainda muito contrariados, ele disse ainda mais, falou assim, não são os sãos que precisam de remédio e médico, mas sim os doentes, aqueles que estão enfermos espiritualmente. A nossa missão hoje é a mesma missão de Jesus, buscar e salvar os que estão perdidos. A nossa missão é representar Jesus e apresentá-lo às pessoas. É nossa missão falar para as pessoas sobre Jesus. Se você confessou a Jesus e já é um salvo, então você tem essa missão. Temos cantado agora um hino nesses últimos dias de campanha de missões, até que ele venha. O hino começa assim, tua graça me alcançou, para ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Será que nós estamos fazendo isso, irmãos? É um dever falar daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E nós cumprimos a nossa missão vivendo como Jesus, que isso é testemunhando, mas também somos ordenados a falar para as pessoas sobre Jesus. Se não cumprirmos a nossa missão, nós seremos responsabilizados. Deus pode, no dia do juízo final, requerer de nossas mãos o sangue de algumas pessoas que estão indo para o inferno. Ezequiel 3,18, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, omissão, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Se o seu vizinho tivesse câncer e você soubesse a cura, você não acha que seria uma covardia omitir essa informação? Pior que isso, é omitir a mensagem sobre o perdão e a vida eterna. Irmãos, nós somos portadores da melhor notícia do mundo. É pecado não dar essa notícia. É pecado não evangelizar. Evangelizar é dar a notícia, contar a boa notícia. E evangelizar não é uma questão de dom. Ah, pastor, eu não tenho dom, eu não levo jeito para isso. Evangelizar não é dom. Evangelizar é uma questão de obediência. Obediência. Nós fomos ordenados a evangelizarmos, a falarmos de Jesus para as pessoas. E de acordo com 1 Pedro 3,15, cada crente deve ser capaz de, no mínimo, saber apresentar o Evangelho de forma clara. Pedro escreveu assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas. E temos que saber responder o mínimo a respeito do Evangelho, a respeito da vida. Quantas oportunidades há, meus irmãos, que nós temos perdido. Oportunidades que Deus nos dá com pessoas para nós falarmos do amor de Deus, falarmos de Jesus. Ah, pastor, eu sou muito tímido, eu tenho vergonha. Então eu tenho um texto para ler para você, Marcos 8,38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus está falando assim, quem omitir no cumprimento da sua missão, na verdade, nunca foi salvo. Porque eu também me envergonharei dele quando vier na glória de meu Pai com os santos anjos. Esse mesmo hino, até que ele venha, o que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós.
Se eu não for, o hino pergunta, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Você sabia que há pessoas que a única oportunidade que elas terão de ouvir sobre Jesus será através de você? Deus colocou você perto delas para você cumprir essa missão. Sabe, talvez lá no seu trabalho você tenha questionado a Deus em alguns momentos, perguntado assim, Senhor, por que eu tenho que trabalhar ao lado dessa pessoa? É uma pessoa tão difícil. Por quê? Por que eu tenho que conviver com alguém assim? Deus colocou você aonde você está, para você ser uma testemunha de Jesus e falar de Jesus onde você está plantado, onde você está vivendo. Meu irmão, você tem orado especificamente pela salvação de algumas pessoas? Você tem orado dando nome para Deus de algumas pessoas que você gostaria que fossem salvas? Você tem orado pedindo a Deus que te dê a oportunidade de falar de Jesus para alguém? Quando você chega numa sala de espera do dentista ou do médico, ou na fila do banco, o que você faz? Fica no zap o tempo todo? Ou fica em oração pedindo, Senhor, mande alguém para vir aqui agora ao meu lado, para eu ter uma oportunidade de compartilhar de Jesus com ela. Mande alguém para vir aqui e ver algo diferente em mim, e que possa iniciar uma conversa comigo, e que eu possa falar por que eu sou tão feliz. Você costuma orar pedindo a Deus por oportunidades? Você costuma orar pelos missionários, mas orar nominalmente? Você conhece o nome de algum missionário? É importante orar de forma generalizada, sim, mas nós também devemos orar especificamente. Quantas vezes você ora ao longo de uma semana pelo irmão Murilo? Quantas vezes? Ah, pastor, orei por todos os missionários. Quando a gente faz isso, normalmente é para a gente tentar aliviar a consciência, mas com paixão, com o coração voltado para a evangelização de pessoas. Pastor Rick Warren, ele conta que seu pai, pastor Jimmy, pastoreou mais de 50 anos nos Estados Unidos, principalmente igrejas pequenas da zona rural. E ele plantou mais de 150 igrejas. Em 1999, seu pai estava com câncer, e na sua última semana de vida, sentindo muitas dores, certo dia, pastor Rick Warren estava com a sua esposa ao lado da cama de seu pai no hospital. E de repente o seu pai se agitou muito e tentou se levantar, mas não tinha forças. E a sua nora lhe perguntou, Senhor Jimmy, o que o Senhor está querendo fazer? E aquele homem, cansado, com a voz fraca, sentindo dores horríveis, ele dizia, tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. E ele foi repetindo aquela frase mais de 100 vezes, até que partiu para estar com o Senhor. Irmãos, a gente precisa se importar com o que Deus mais se importa. E o que Deus mais se importa é a redenção das pessoas que Ele criou. Nada interessa mais a Deus do que isso, e a cruz é a maior prova disso. O relógio que controla a missão de nossa vida, ele está correndo. Cada volta que aquele relógio ali dá, nos seus ponteiros, a nossa missão, ela está se encurtando, o tempo para ela, e nós não podemos perder mais nem um dia. Eu queria terminar dizendo para você que nós teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas só temos o período de nossa vida aqui na terra
para alcançá-los. E se nós não conseguirmos alcançá-los, enquanto estiverem com vida aqui na terra, nós não os teremos na eternidade conosco. Finalmente, pecados de omissão. Nós pecamos não apenas naquilo que fazemos, que foi proibido por Deus, mas pecamos também no que Deus nos ordenou e nós deixamos de fazer. Você é capaz de reconhecer que pode estar cometendo algum desses pecados? Quem sabe um pecado de descuido com a vida espiritual? Eu não quis de forma alguma dizer que não devemos cuidar bem do nosso físico. Mas muito mais do que do nosso físico, nós devemos cuidar da nossa vida espiritual. Se você está preocupado com o seu físico, com a sua boa forma, com a sua boa estética, e tem investido tempo e dinheiro nisso, mas não tem investido tempo e recursos para a sua vida espiritual, ser uma vida mais íntima de Deus, você está pecando. Pecado de descuido com a vida espiritual. Pecado de negligência com os dons espirituais. A maior desculpa que algumas pessoas dão: eu vou caçar uma outra igreja, pastor, eu vou para uma outra igreja, tem muita gente já, e eu quero servir. Isso é uma desculpa, porque quem quer servir serve, e arruma oportunidade para servir, e descobre oportunidade para servir. Quem quer servir se coloca como útil, diz assim: eu estou aí, e quero. Quem quer servir passa naquela porta, se encontrar um copo descartável, que alguém por descuido deixou cair no chão, pega aquele copo, vai lá e joga na lixeira. Isso é servir. Talvez servir de forma que não vai ter um reconhecimento. Talvez servir de uma maneira que não vai subir aqui na plataforma. Mas eu diria para você que nos bastidores é onde nós estamos mais precisando de gente para servir. Irmã Maria de Lourdes, irmão Elias e outros irmãos mais que oram. Quantas pessoas se dispõem a orar antes do culto? Chegar aqui 7 horas, para poder antes do culto, às 7h30, estar ali naquela sala orando, intercedendo para tudo que vai acontecer aqui dentro. Quantos estão dispostos a fazer isso? Às vezes o pouco que a gente assume, ainda assume com desleixo, negligenciando o dom que Deus nos deu. Quem sabe um pecado de não cumprir a grande missão. Quantas pessoas irão para o céu através da sua vida? Quantas pessoas você vai olhar lá no céu e vai pensar: essa aqui, aquela ali, eu contribuí para que elas pudessem estar aqui? Quantas? Você está envolvido nisso? Esse é o maior negócio, é o melhor negócio desse mundo. Abaixe sua cabeça. Ore ao Senhor neste momento. Quem sabe você está reconhecendo que tem cometido algum pecado de omissão. De cabeça baixa, olhos fechados, eu queria que você entendesse que o propósito desta mensagem não foi de nos condenar, mas foi de nos confrontar e nos oferecer o perdão. Se reconhecemos que temos pecado, descuidando com a nossa vida espiritual, negligenciando com os dons espirituais, não cumprindo a nossa missão, confesse a Deus isso agora. Confesse e arrependa-se. Peça perdão. Vai e não peques mais. Peça perdão nesta noite, se você reconhece que pode estar pecando. Pecado de omissão. Peça perdão. Peça perdão, receba o perdão. E ao deixar este lugar, vai e não peques mais. Esse é um tempo de quebrantamento de nosso coração. E enquanto você ora, eu queria dizer que a glória de Deus, ela se vai de nossa vida, sempre que nós vivemos no pecado. E nós estamos aprendendo que viver no pecado não significa viver lá fora na prostituição ou nas bebedeiras. Vivemos no pecado quando cometemos pecados de omissão. E quando nós vivemos assim, a glória de Deus, ela se vai de nossa vida.
Buscar a santidade nos faz experimentar a glória de Deus novamente. Buscar a santidade nos faz experimentar a Shekinah, o Kadosh de Deus, o Deus que é santo e que habita dentro de nós desde que nós nos tornamos filhos dele por meio de Cristo Jesus. Queria convidar você então agora a ficar em pé, para que nós pudéssemos cantar uma canção que diz isso: o que a glória do Senhor fez comigo, o que a glória do Senhor fez com você. Quando a gente tomou a nossa decisão por Jesus Cristo, a glória do Senhor invadiu o nosso coração, que hoje é o Santo dos Santos. Mas irmãos, toda vez que nós pecamos, a glória do Senhor se vai. Toda vez que nós perdemos a santidade, a glória se vai. Mas sempre que buscamos o perdão de Deus e decidimos viver uma vida diferente, a glória do Senhor, ela invade o nosso ser. E eu convido você para a gente rasgar o nosso coração por inteiro diante do Senhor com esta canção. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos dos santos, não sei mais viver. Quem já
no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Senhor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Quem já se tornou santo dentre os santos, de outra forma também não consegue viver. Um dia nos tornamos santos quando nos convertemos ao Senhor Jesus. Naquele dia o nosso coração foi tomado pela Tua Shekinah, pela glória do Senhor. Desde que o Teu Espírito Santo passou a habitar em nossa vida, e nós fomos tomados pela Tua presença. Pai, mas confessamos ao Senhor nesta noite, de que os nossos pecados, eles têm atrapalhado, prejudicado a Deus o nosso relacionamento com o Senhor. E nesta noite fomos despertados para os pecados de omissão. Pai, quantas vezes gastamos horas cuidando de nosso corpo físico, mas não investimos nem a mesma quantidade de tempo para cuidar de nossa vida espiritual, em leitura da Tua palavra e em oração. E depois queremos ter uma vida abençoada, queremos ter uma vida cheia da Tua presença. Depois não entendemos por que a gente não consegue às vezes sair do lugar. Porque às vezes a gente não consegue produzir os frutos do Espírito em nossa vida. Porque a gente não consegue ter a alegria do céu em nosso coração. Porque a gente não consegue ser alguém paciente. Porque a gente não consegue se livrar da amargura. Porque a gente não consegue vencer o estresse. Tudo porque, por vezes, nós descuidamos de nossa vida espiritual. E porque não desenvolvemos um relacionamento mais íntimo contigo, nós muitas das vezes prejudicamos os nossos relacionamentos à nossa volta. Pai, nos perdoe do pecado de descuido para com a nossa vida espiritual. Pai, também reconhecemos o quão negligente nós somos tantas vezes no exercício de nossos dons. O Senhor tem nos dado dons, tem nos dado oportunidades. Quantas desculpas nós damos? Falamos que não temos tempo, falamos que não sabemos,
quando na verdade, ao olharmos para a tua palavra, o Senhor chamava sempre pessoas ocupadas, e é bem verdade que todas as pessoas chamadas pelo Senhor para trabalhar no teu reino, elas se achavam inadequadas, mas a despeito de suas fraquezas e falhas, o Senhor sempre capacitou todos aqueles a quem o Senhor chama. Pai, que essa seja uma noite de despertamento de dons aqui na tua casa, que irmãos possam nesta noite procurar a liderança, procurar algum líder de ministério e dizer: eu quero fazer alguma coisa, eu não fui chamado para ficar sentado aqui vendo a vida passar. Ó Deus, traga incômodo aos nossos corações, que a gente possa se pôr a servir, ó Deus, ao teu serviço. Pai, nós te pedimos perdão também, porque quantas vezes nós temos deixado de cumprir a nossa missão. Quantas vezes, ó Pai, nos esquecemos de que a principal razão para continuarmos aqui depois de salvos é para que consigamos mais pessoas salvas para ir para o céu, porque o Senhor Jesus morreu na cruz não para uma meia dúzia, mas morreu na cruz para todo aquele que nele crê. Tem gente do nosso lado ainda no dia a dia que ainda não crê, e nós precisamos, Pai, falar do teu amor para elas. Senhor, dê-nos oportunidades, dê-nos palavras, Senhor. Não deixe que a gente se esconda atrás da timidez. A gente fala tanta coisa, como o compositor sacro disse, falamos do mau tempo, falamos do futebol, falamos da política, falamos da corrupção, falamos de tantas coisas, mas por que não falar do Salvador? Ó Deus, que nós possamos ser despertados para o cumprimento de nossa missão. Pai, perdoa-nos, perdoa-nos. A tua glória fez conosco um dia, nos encheu da tua presença. Quero te pedir que o Senhor nos encha cada dia mais e mais, que a tua presença aumente em nossa vida, para que a gente seja assim, santo cada dia mais e mais. Muito obrigado, Senhor, por tudo que vimos e ouvimos. Oramos no nome de Jesus, amém e amém. Ao assentar-se, diga para quem está aí perto de você: você foi chamado para fazer, então não omita, faça aquilo que Deus disse para você fazer. Deus te abençoe, meu querido, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Amém.